Fala pessoal do SESMIT, tudo bem? Bom, hoje aqui nós vamos falar sobre o assunto polêmico, hein? Quando o seu chefe te pede os números e você sai contando o papel. Isso daqui é indicadores. Então bora lá para a vinheta? Roda aí, Davi! Galera, é o seguinte, o que acontece muito na sua realidade e eu sei que isso deixa você de cabelo em pé. Tá rolando uma reunião de diretoria e o pessoal te ligou e falou, olha, me fala como foi o final de semana, como é que foram as inspeções, os indicadores. E você pensa, e agora? O que eu vou fazer? Porque todo mundo fez a sua inspeção, tá lá na gavetinha dele de trabalho e ele ainda não te trouxe para contabilizar. Isso acontecia muito comigo. Eu tinha um problema sério de captação de indicadores. Vamos pensar nesse conceito? Indicador é um número que vai te mostrar qual é a tendência da taxa de desvio das suas não conformidades, das suas inspeções de segurança, e esse caminho vai determinar qual ação deve ser realizada naquela semana ou naquele mês ou até num semestre. Esse indicador, ele é extremamente estratégico e precisa estar rápido na sua mão. Agora, isso acontecia comigo por quê? Porque eu estava fazendo tudo no papel, estava recebendo isso no papel, transmitindo para um Excel e aí depois ainda transformando em PowerPoint. Então não dava para fazer isso numa segunda-feira pela manhã. Vamos parar para pensar novamente. Segunda-feira de manhã, normalmente a diretoria para tudo que ela está fazendo, inicia o seu dia olhando para a semana, quais são as ações que vão acontecer na semana e ela dá ordens ou toma decisões, libera compra, libera ações, por exemplo, para o SESMIT. Então, esse é o momento em, primeiro, mostrar que o SESMIT está preparado. Segundo, entender que os números estão sob o seu controle. Você tem o controle dos indicadores na mão. Eu apanhava muito para fazer isso, porque a informação demorava, a informação vinha errada, eu tinha que corrigir. E quando eu terminava esses indicadores, já era tarde. A reunião já tinha acontecido. E eu do SESMIT eu perdia um fator extremamente importante para a nossa carreira, que é a tal da credibilidade. Então imagina o seguinte, segunda-feira de manhã, o pessoal da RH trouxe os seus números atualizados, pessoal de frota, pessoal do almoxarifado e a segurança do trabalho não tem isso. Você pode falar para mim, pô, Claudio, o pessoal fez a inspeção no final de semana e ainda nem me entregaram, ou fizeram e deixaram aqui na minha gaveta um papel, o pessoal é descompromissado. Primeira coisa, para de dar desculpa. O seu processo tem que ser mais eficiente. Ele tem que ser melhor. Agora, se você não faz diferente, não dá para ter um resultado diferente. Quando esse jogo começou a virar para nós? Começou a virar para nós quando a gente trouxe uma ferramenta de captação inteligente. E é aqui que pega. O SESMIT precisa ser mais inteligente. Então, se o caminho da informação é muito longo, a gente tem que fazer ele mais rápido, mais curto e mais eficiente. Não dá para fazer isso no papel, porque o papel não tem esses ingredientes. O que tem esses ingredientes são ferramentas modernas, são ferramentas mais ágeis, são ferramentas que jogam ao favor do seu time para captação de dados. A gente nem está falando ainda e nem está avançando no assunto para análise. Eu estou falando de deixar de lançar num papel para ter uma forma mais eficiente. Pensando ainda no papel, esse papel se perde, rasga, molha. Então, o meio de registro ainda não é tão bom. Ele ainda pode se perder no meio do caminho e você não vai conseguir contabilizar. Então, como é que a gente fez? A gente trouxe o conceito de digitalização. Digitalização começa em pegar esse conteúdo, que não dá para falar que ele é ruim, é o modo que eu registro. Pegar esse conteúdo e transformar para uma ferramenta digital. Então, isso a gente está falando de celular, isso a gente está falando de um tablet, ou seja, o registro da inspeção deixa de ser realizado no papel e é realizado numa ferramenta de captação eficiente. O processamento desses dados, ele também tem um segredo muito forte. Por quê? Vamos pensar num número aleatório. Se no final de semana ocorreram 50 inspeções, dessas 50 inspeções você tiver em média aí 3 ou 4 não conformidades por inspeção e dessas não conformidades você ainda tem que distribuir pelo tipo de não conformidade, ou seja, foi com EPI, foi com EPC, foi procedimento, foi comportamental,
o tempo de processamento do desvio, ele vai tomar todo o seu dia. A segunda-feira não vai ser suficiente para você resolver esse problema. Então, o que você precisa é que essa ferramenta, além de ser rápida para captar os dados, ela processe de forma automática. Processar de forma automática é organizar os indicadores de captação ainda. A gente nem está falando de tendência, a gente nem está falando de gráficos, eu estou falando de organização de dados. Então esses dados eles têm que se organizar para ter um sentido para você, para fazer sentido para a captação. Quando você usa uma ferramenta digitalizada e essa captação é em campo, é ali na hora com um celular, automaticamente ao enviar essa informação, essa massa de dados, o sistema que você vai utilizar, ele organiza isso de uma forma estratégica. Então ele divide por família, ele identifica se houve um desvio ou se não houve um desvio naquela inspeção, ele identifica quem são as pessoas que estão participando da inspeção, tanto realizando quanto recebendo, sendo inspecionadas. Ele identifica qual é o peso daquela não conformidade. O que isso significa, né? Qual que é o sentido disso? Então, essa não conformidade que foi identificada é leve? Ela pode ser projetada para ser resolvida durante a semana ou é algo que eu tenho que, por exemplo, paralisar a atividade ali na hora? Então, olha só, a gente está falando de um mundo bem diferente do papel, bem diferente do que muitas pessoas vivem e colocando o primeiro pilar, digitalização. O segundo pilar é pegar essas informações e de forma automática inseri-las num banco de dados e, se houver desvios, o dono dessa equipe, o setor dessa equipe, o responsável por essa gerência precisa receber o mais rápido possível, porque nessas reuniões de diretoria também é muito ruim chegar com uma informação de um desvio e informar ali na hora para o dono. Isso é desconfortável para todo mundo, para quem está falando, para você, gerente de segurança, e para quem está sendo pego de surpresa. Isso não é bom. Então, captar essas informações e dar um caminho para elas é o segundo pilar. A gente chama isso de workflow. Beleza, então digitalizei o processo, criei uma sistemática de captação e de envio dessas informações, seja para o banco de dados, ou seja, para o e-mail das pessoas, para gerar alerta sobre o que foi identificado. Agora a gente tem que dar visibilidade. Então não adianta chegar lá com uma tabela enorme e não conseguir transmitir essa informação. Então visibilidade é a gente criar a apresentação dos dados de forma que o que é importante eu consiga tomar uma decisão. Opa, o nome disso é indicador. Sim, é indicador. Como uma bússola. Ela vai dar a direção para que a gente tem que ir. Ela vai dar a direção que você está. Indicadores de segurança têm esse sentido. Então, aquela massa, aquelas informações que são coletadas em campo, elas te direcionam para uma taxa de risco, uma taxa de desvio da sua operação. Vamos fazer uma relação básica aqui. Eu faço 5.000 ordens de serviço em uma semana, eu faço 600 inspeções nessas equipes durante uma semana. Qual é o sentido que eu tenho quando eu realizo essas inspeções? Qual é o resultado dessas inspeções frente à quantidade de ordens de serviço? Quão arriscado está a minha operação? Essas são respostas que você terá com um processo digitalizado. Então, tripé, digitalização, workflow para dados e visibilidade. Agora, vamos imaginar o seguinte, como é que a gente consegue fazer isso na mão? Eu também não conseguia. Eu não estou falando do que eu acho, do que eu espero, é o que acontecia comigo. Então, eu saía catando inspeção com todo mundo. Ô, Davi, fez uma? Ô, Fernando, fez outra? Ô, João, fez outra? Cadê a sua inspeção? Aí eu pegava várias inspeções e eu tinha que contabilizar. 1, 2, 3, 10, 100. A primeira coisa que eu fiz foi contar quantas inspeções. Agora vamos lá, vamos entender quantas não conformidades tinham? Vamos lá. Então, na inspeção 1, 7 não conformidades. Anota aí. Aí eu já estou falando de outra pessoa me ajudando. Eu já não consigo fazer isso sozinho. Aí eu vou para a segunda inspeção. Segunda inspeção teve... Poxa, mas essa não conformidade eu não estou nem entendendo o que o cara escreveu aqui. Anota uma não conformidade aí. E olha esse processo. Não é inteligente. Não é rápido. E no final das contas, você entende os números, mas quando você chegar nesses números, eles estão atrasados. A gente está falando aqui da velocidade da segunda-feira
do que aconteceu no final de semana para você ir numa reunião que normalmente é 9, 9h30 para apresentar os seus números. Como é que a gente faz isso? Não, não faz. O que muda o jogo? Muda o jogo é aplicar uma ferramenta de extrema inteligência para o processo que te facilite a tomar a decisão. Aquilo que realmente importa você fazer, você vai fazer. Então, por exemplo, pegar aqui uma apresentação, olhar os números, entender os números, interpretar eles e falar para o diretor de operações, olha, esse tipo de atividade que nós estamos realizando no final de semana em período noturno é mais arriscado. A probabilidade de acontecer um acidente é muito grande. Então, como é que a gente realiza isso com a velocidade que a informação precisa? O que muda o jogo é você guardar esse tempo extremamente importante que você tem com a diretoria, não para contar dados, mas sim para ser assertivo. E aquilo que você não precisa fazer, você não terceiriza, o sistema faz para você. Então você não vai terceirizar para um estagiário, você não vai contratar um técnico júnior para colocar no lugar lá e ficar contando inspeção, porque é isso que a gente faz. A gente passa uma tarefa simples para um técnico júnior e manda ele contar papel. A gente não está colocando inteligência embarcada no processo. Inteligência embarcada no processo é a sua inspeção está embarcada num celular. Esse celular, quando utilizado, ao final da inspeção, não é voltando, não é no caminho. Ao final da inspeção, quando eu der um salvar, automaticamente ele registra o dado e envia para o banco de dados, para o armazenamento, e se houver alguma coisa importante, que não é só o lado negativo, né? O lado positivo também. Então, se houver um desvio, o gerente vai ficar sabendo, e se houver um ponto positivo, um destaque naquela inspeção, ele também vai ficar sabendo, sem você precisar mandar um e-mail. No final, eu vou fazer um resumo disso. Importante, você vai ter isso num gráfico. Agora, onde você ganha tempo? Inspeção, você não preenche mais no papel e não precisa chegar na base, chegar no seu escritório e passar para um Excel. Isso já é feito de forma automática. Esse Excel que você faz hoje em dia e utiliza ele para montar o PowerPoint, não precisa mais, porque você não vai precisar lançar isso você não vai precisar lançar isso numa ferramenta intermediária. Lançou no celular, ele já vai para o banco de dados. Tem uma coisa também importante, quando você está montando o PowerPoint, a gente precisa de fotos, imagens, e aí você vai em outro aparelho, às vezes numa câmera fotográfica, às vezes em outro celular, copia, cola, esquece uma importante, coloca uma que não precisa. Então no celular você já faz isso direto. Esse é outro caminho que você não precisa mais fazer. Agora o importante, que você nem imaginava, é PowerPoint. Esquece, você não vai mais precisar fazer. Por quê? Porque todos esses dados, eles alimentam um gráfico de forma automática. Esse dashboard, ele vira um painel de indicadores daquilo que você precisa saber, entender e direcionar a diretoria para tomar uma decisão. Então, observando os números. Então, vamos ver como fica? Olha só, você foi chamado 9 horas, você não tem que pegar nada, você não precisa pegar seu computador, você não precisa pegar uma folha com as inspeções, você não precisa imprimir ali um PowerPoint que o seu técnico fez. Você vai lá e acessa do computador do diretor, para ele entender que você sabe o que você está falando, o dashboard da semana. Todos os destaques, todas as informações importantes, elas já estão pré-definidas. Então você não vai precisar copiar ou colar informações. Está aqui, para todo mundo ver qual foi o extrato desse final de semana. Então numa reunião que você entra às 9h01, a sua apresentação está pronta. É muito diferente jogar esse jogo. Então mudar o jogo em segurança do trabalho para te dar mais visibilidade é isso. Agora olha que interessante, você toma decisões mais assertivas. Isso faz muita diferença e eu quero aqui falar de novo e chamar a atenção para isso. Enquanto a gente estiver utilizando uma ferramenta que é feita para salvar vidas, para antecipar problemas, para indicar pontos importantes com uma velocidade morosa, a gente pode acordar quando acontecer um acidente. E eu e você, nós sabemos que a gente não consegue controlar a gravidade de um acidente. Então, esse é o nosso programa de hoje. Esse daqui é o episódio 17 e a gente está falando um pouquinho sobre indicadores. Tem muito mais assunto sobre indicador. Eu vou trazer um programa super especial com isso, onde a gente vai mostrar
aqui como a gente faz isso na prática. A gente vai mostrar os dashboards do Power BI, a gente vai mostrar os dashboards do Sesmet Digital e você vai entender como é rápido, fácil e importante você ter informação na mão para tomar uma decisão. Bom, se você gostou desse conteúdo, segue a gente aqui no canal. É extremamente importante para nós que você dê um like. Isso faz com que a ferramenta entenda que esse assunto que eu trouxe aqui para a gente bater um papo faz sentido para a sua empresa, faz sentido para a sua carreira, faz sentido para o seu time. E lá no Spotify, eu vou deixar, o Davi, deixa o link aqui do Spotify, a gente tem um audiocast. Eu sei que a vida nossa é muita correria, então um pouquinho desse assunto eu também bato um papo lá com você no Spotify. A gente traz a informação lá e durante uma tarefa ou outra, durante uma inspeção ou outra, você pode ouvir o nosso conteúdo. Então, obrigado e vamos lá, vamos tornar o Sesmet cada vez mais eficiente para continuar salvando vidas. Valeu, galera!